verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Senhor, te entregamos.
te adorar, Rei dos Reis. Eu nasci, oh Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Estás assentado no... Pega a sua voz e adorei. Seja o louvor. Está sentado. Estás assentado no trono a Deus e ao poder. Seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Cante pra Ele, poderoso
porque você foi acordado nessa manhã para estar na casa de Deus. Porque Deus quer falar ao nosso coração. E se hoje nós estamos aqui, é porque Deus quer falar conosco, quer trazer um alerta para a sua igreja nesses últimos dias. Amém? Então lá em João 14, a partir do verso 1, por favor, vamos estar lendo. Você lê na sua Bíblia, para remir o tempo, eu vou estar lendo aqui no projetor, tá? Até o verso 6. Não se turbe o vosso coração, isso Jesus falando para os seus discípulos. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? E o 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pedir para que Deus abra o nosso coração, a nossa mente, para que possamos compreender a palavra de Deus. Amém? Pai, nós oramos nesta manhã pela Tua palavra, para aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração nesta manhã. Assim como diz aqui a Tua palavra, que o Senhor foi para nos preparar um lugar, e o Senhor nos voltará para nos buscar, ó Deus. Que hoje nós possamos, ó Pai, ter o entendimento verdadeiro da Tua palavra, ter a revelação deste lugar em que o Senhor foi preparar para nós. Em nome de Jesus, ó Pai, nessa manhã eu oro pela Tua igreja, pela minha vida, para que nós possamos, todos nós, ser ministrados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. E eu oro profetizando corações abertos, receptivos e terra fértil, que essa semente que será lançada venha dar muitos frutos para o Teu reino, em nome de Jesus. E tira, ó Deus, toda incredulidade, Deus, tira toda dureza do coração, Deus, que neste momento o Senhor tire os nossos olhos desta terra e nos eleve os olhos para o que é eterno, para aquilo que será para sempre, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor, sentar, se assentar, aplaudindo ao Senhor. Amém? Aqui Jesus, queridos, ele estava confortando os seus discípulos, lá nessa passagem de João 14. Ele já estava se preparando para a grande missão que ele veio nesta terra. Para morrer numa cruz, para derramar o teu sangue, para que através desse sangue nós podemos ter o perdão dos nossos pecados e ser redimidos e um dia estarmos com o Senhor. E nesse momento aqui de João 14, ele estava consolando os seus discípulos, porque me faz entender que às vezes os seus discípulos andaram com Jesus durante 3 anos, mas eles ainda não sabiam o caminho que eles deveriam seguir. E isso muitas vezes nos espanta, porque talvez nós, como os discípulos de Cristo, às vezes nós estamos com Jesus, mas ainda não sabemos o caminho que nós devemos seguir. E assim como Tomé disse, Senhor, para onde o Senhor vai? Nós não sabemos o caminho. E Jesus disse para Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho para a nossa vida nessa terra. Ele é a verdade, Ele é a luz que nós precisamos seguir. Mas me espanta esses discípulos que passaram durante todo o tempo com Ele e ainda não conheceram o caminho. Será que muitas vezes nós estamos assim também, sem conhecer o caminho que nós devemos seguir? Mas hoje o Senhor nos trouxe nessa manhã para que, através do Teu Espírito, você ou nós que estamos talvez desviados dos caminhos de Deus, dos propósitos de Deus, daquilo que Jesus quer para nós, que Ele possa com Teu Espírito, com o Seu cajado, porque a Bíblia fala que Ele é o nosso pastor, Ele que nos conduz ao verdadeiro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas o que eu quero ressaltar nesse primeiro texto de João 14 é que Ele foi preparar um lugar para nós.
E que lugar é este que ele foi preparar? E estava falando para os seus discípulos que ele foi preparar um lugar e que ele iria voltar para nos buscar e nos levar para este lugar. E este lugar, como foi confirmado desde o começo do culto, se chama eternidade, morada eterna, onde nós vamos morar eternamente. E a mensagem que Deus quer falar ao nosso coração, ao meu coração, ao seu coração, é que nós precisamos voltar os nossos olhos para aquilo que é eterno. Porque muitas das vezes nós, como igreja do Senhor, nós estamos voltados para as coisas desta terra. E a Bíblia diz que as coisas dessa terra irão passar. Deus, ele fala que tudo passará, e a palavra de Deus é que vai permanecer para sempre. E a palavra de Deus é o próprio Deus, porque a Bíblia diz que o verbo se fez carne. Ele é o Deus, ele é a palavra de Deus. Então hoje que o nosso coração possa estar atento para aquilo que é eterno, querido. Porque às vezes nós estamos no culto, mas a nossa mente não está aqui. O nosso coração não está aqui. A nossa mente está naquilo que nós vamos fazer daqui, depois do culto, ou que, como vai ser a sua semana, a nossa semana. Mas que hoje nós possamos atentar para a eternidade. Eu vou estar falando aqui o que Deus ministrou, que nós precisamos nos atentar para aquilo que é eterno. Porque se nós ficarmos somente nessa terra, pensando nas coisas dessa terra, acontece isso, nós vamos perecer. Nós vamos perecer. Então nós vamos ver um pouquinho sobre isso, amém? E a pergunta que Deus falou ao meu coração e eu passo para vocês hoje nessa manhã é: como está sendo a nossa peregrinação na terra? Porque lá em Salmos 90, você pode colocar para mim? Salmos 90, 10. É uma prova de que a nossa vida aqui ela é passageira. Ela é passageira, ela vai passar. E a pergunta é para o nosso coração: como está sendo a peregrinação? Como está sendo o nosso caminhar aqui na terra? Como nós estamos andando aqui na terra? Porque os Salmos diz que a duração da nossa vida é no máximo de 70 anos. E alguns pela sua robustez, ou seja, uma vida saudável, uma vida cheia de saúde, chegam aos 80 anos. Mas aí ele fala, o melhor deles é o quê? É o canseiro e o enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Aqui está a prova de que nós não somos eternos e que essa terra também não é eterna. E será que eu falei, nossa, eu acho que a gente vai chegando a uma certa idade, né? Não que eu estou velha. Mas você vai parando para pensar. Você vai parando para pensar. Se a Bíblia diz que nós vivemos no máximo, tem pessoas que chegam a 100 anos, mas a Bíblia fala que isso é só canseira, fardo, o corpo já está envelhecido. Mas nós precisamos parar e pensar. E eu falei, nossa, será que veio essa palavra da eternidade? Porque a idade já vai chegando e nós devemos pensar que um dia nós vamos partir. E para onde nós vamos? Para onde nós iremos? Como está a sua peregrinação? Deus falou. Como está o nosso caminhar com Ele? Amém? E para dar esse exemplo de peregrinação, lá em Êxodo fala da libertação do povo de Israel. Né? Teve até novela e filme, né, sobre isso, e acho que todos conhecem a peregrinação do povo do deserto. Levanta a mão quem conhece. Todos, né? Quase. Todos que assistiram a novela, todos que assistiram o filme, ou todos que leram a Bíblia, né? Então fala ali dos 10 mandamentos, fala das tábuas ali, e ali fala da peregrinação do povo no deserto, que Deus ia libertar o povo ali, da peregrinação, o povo ali para estar no deserto, para peregrinar pelo deserto, e eles foram libertos das mãos de Faraó, da escravidão, e foram levados por Deus para o deserto, para caminhar com ele, com direção a uma terra. O povo de Israel, ele estava ali, guiados pelo Senhor, libertos pelo Senhor da escravidão, mas com o objetivo de chegar na terra prometida. Uma terra, se nós lemos a Bíblia, ela fala que ela era uma terra fértil, uma terra que manava leite, uma terra que manava mel, e o destino deles era para essa terra, mas eles deveriam peregrinar um pouco por alguns
alguns caminhos, e principalmente pelo deserto, onde ali eles iriam experimentar as maravilhas de Deus. Então eu estou colocando aqui em Êxodo para a gente poder entender que hoje na nossa vida não é diferente. Deus, Ele nos libertou da escravidão. E Deus, Ele nos libertou da terra do Egito, aonde nós éramos escravos, sabe do quê? Do pecado. Aonde ali também aquele povo era escravo, e eles precisavam trabalhar noite e dia, e ali eles foram libertos. E eu não vi diferença nenhuma para nós, para os dias de hoje, porque Deus, Ele nos libertou dessa terra de escravidão. Deus nos libertou do pecado e nos colocou no seu caminho para nós peregrinarmos em direção a uma terra prometida que mana leite e mel. E essa terra prometida é a eternidade. E nós estamos nesse caminho. Eu não sei que parte do caminho você está. Se talvez você está no deserto. Eu não sei que parte do caminho você está. Mas se está no deserto, é motivo de glorificar a Deus. Porque ali no deserto nós aprendemos coisas maravilhosas com Deus. Ali no deserto havia a coluna de nuvem e de fogo, a nuvem cobrindo o seu povo, o fogo protegendo o seu povo. Deus estava continuamente com eles. E não é diferente no nosso meio, queridos. Deus está continuamente com nós, nos guiando para que nós possamos peregrinar nessa terra e alcançar a terra prometida, que é o céu, uma nova terra, um novo lugar, queridos. E o que me faz pensar que essas pessoas, o povo de Israel, eles não conseguiram chegar nessa terra, pela incredulidade, pela dureza de coração, pela murmuração, porque ali eles não conseguiam ver Deus. Estavam com os olhos apenas nessa terra, estavam com os olhos nas comidas, nas cebolas, nas coisas que eles comiam lá quando eles eram escravos. Será que é diferente hoje para nós? Deus nos libertou e nós estamos com os olhos nas outras coisas. Que nós possamos nos identificar com este povo. Mas não o povo que ficou sem ver a terra prometida, mas um povo que vai ver a terra prometida. O povo que vai chegar até a terra prometida e vai chegar aos céus e morar eternamente com o Senhor, queridos. Amém? E fala a Bíblia que essa viagem, essa passagem era para durar 11 dias. Mas ela durou 40 anos. Por causa da murmuração, por causa da incredulidade, por eles não acreditarem naquilo que Deus fez. Eu tento entender essa passagem de Êxodo, onde eles viram tantas maravilhas, o mar se abrindo, oh Deus, o maná descendo do céu, as coisas acontecendo, e passavam alguns dias e semanas, eles estavam murmurando novamente, estavam com o coração incrédulo novamente, e eu falo, meu Deus, como pode? Eu acho que se eu visse isso na praia, o mar se abrir, como que seria? Eu iria acreditar todos os dias nesse Deus, e por mais que passássemos por adversidades, Ele estaria conosco. Então aqui o que Deus falou, que há um lugar eterno preparado para nós, e repetindo a pergunta, como está a sua peregrinação aqui na terra? Porque, querido, se você está anotando, anote, porque a maneira como nós nos comportamos aqui na terra, e diante de Deus, ela nos dirá para onde nós iremos. A maneira como nós nos comportamos aqui na terra e diante de Deus, ela nos dirá para onde nós iremos. E eu não posso falar para você que há só o céu, porque não é verdade. A Bíblia, ela fala mais do inferno do que do céu, porque quando a gente fala do inferno, a gente começa a pensar melhor naquilo que nós estamos fazendo ou naquilo que nós não estamos fazendo, queridos. Se nós falarmos só do céu, que Deus é bom, e Ele sim é bom, mas quando Ele retornar para a terra, Ele será um Deus juiz, um Deus que virá julgar a terra. Então a maneira como nós estamos vivendo aqui na terra determinará para onde nós iremos na eternidade, queridos. E há duas realidades de eternidade, queira você aceitar ou não. Porque a palavra de Deus fala que nos últimos dias nós não vamos querer desejar a sã doutrina. Nós vamos querer palavra que enche o nosso ego. Nós vamos querer palavra que você é vitorioso, você vai vencer. Mas a palavra que fala
nós pecarmos, se nós não andarmos em direção àquilo que Deus quer para a nossa vida, há um lugar também nos esperando, que é o lago do fogo, queridos. Mas esse lugar não foi feito para nós, não foi feito para nós. Esse lugar foi feito para Satanás e seus demônios, mas Satanás luta dia e noite para levar o maior número de pessoas possíveis. Há duas realidades de eternidade, amados. O céu ou o inferno. Parece até coisa de desenho, mas não é. Não é coisa de desenho de filme, não. É uma realidade. O céu e o inferno existem. E para onde nós vamos, queridos? Para onde nós iremos? Que hoje venha ser um tempo, um domingo, que nós possamos refletir como está a nossa peregrinação aqui na terra. Porque como falou Salmos, ela é passageira, ela não é eterna. O eterno vai ser lá no céu. E eu creio que todos nós desejamos isso. Há duas realidades. Lá em Marcos fala do inferno. Se você tem alguma dúvida, porque tem pessoas que não acreditam no inferno, não acreditam que Satanás existe. Mas a Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo. Amém? Então, abra lá em Marcos 9:43, que fala um pouco, aquela palavra que fala, se sua mão, tal, corte a sua mão, os seus pés. Vamos ler um pouquinho, só para a gente ter a convicção de que há um lugar também eterno, de lago, de fogo, de enxofre, que não foi feito para nós, mas sim para os pecadores e para aqueles que não estão nos caminhos de Deus, Satanás e seus demônios. É a realidade. É a realidade. Então, se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo as tuas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Em Apocalipse, também 20:14, fala sobre o inferno. Então, eu não poderia trazer essa mensagem para você, querido, só falar do céu. Porque às vezes nós não conseguimos refletir. Se nós só falamos que Deus perdoa e Ele sim perdoa, mas nós precisamos ter a convicção de que se nós estamos pecando contra Deus, nós precisamos nos arrepender. Porque o Senhor, Ele não virá mais para perdoar. Quando Ele voltar para a terra, Ele virá julgar a terra. Ele virá julgar os povos das suas atitudes, das nossas atitudes. E que hoje possa ser um dia que possamos refletir sobre isso. Amém, queridos? Nós estamos vivendo em um tempo em que a palavra de... Você pode abrir em 1 Pedro capítulo 3. Ela precisa se cumprir. Lá em 1 Pedro fala sobre uma esposa que quer ganhar o seu filho. Se você quiser abrir ou anotar. Ela fala sobre uma esposa que quer ganhar o seu marido. E aí a dica é, se você quer ganhar o seu esposo, que seja pela sua conduta, que seja pelo seu procedimento, pelo seu modo de viver, sem nenhuma palavra, a Bíblia diz. Então nós estamos vivendo em tempos, queridos, que as pessoas não querem mais ouvir falar, elas querem ver as nossas atitudes. Há uma frase que fala que para pregar o evangelho, e se for preciso, fale. A nossa vida precisa pregar o evangelho. A nossa vida precisa dizer que Jesus está em nós, que nós viemos para essa terra com o propósito de falar do amor dele para as pessoas. E nós estamos nesse tempo, queridos, com tantas coisas acontecendo dentro da igreja de Deus, aonde está tirando o foco das pessoas da eternidade, aonde as pessoas estão querendo ouvir mensagens que satisfaçam o seu ego, que você vai ter uma casa, que você vai ter um carro, que a sua conta bancária vai estar cheia, e nós nos apegamos a isso. Mas o evangelho não é isso, queridos. O evangelho não é isso. O evangelho é nós vivemos em amor, é nós vivemos em perdão, é nós fazemos a vontade de Deus para nós e para as pessoas, amar o próximo como a nós mesmos.
Então nós estamos vivendo em um tempo, amados, querida igreja, aonde o falar não vai adiantar muito. Não estou falando que você não precisa falar de Jesus, mas vai contar muito mais o nosso proceder, a nossa conduta, como foi falado em Pedro. Em 1 Pedro capítulo 3, se você quiser conferir. Vai ser lá na sua fábrica, onde você está, ou na sua família, onde Deus te planta. A conduta, o seu modo de viver é que vai pregar o evangelho, amados. Sabe por que as pessoas não estão acreditando? Porque muitas das vezes nós pregamos, nós falamos, mas nós agimos contrário àquilo que nós acreditamos. Então nós estamos vivendo num tempo, amados, em que nós precisamos ser verdadeiramente o reflexo de Deus, o reflexo de Cristo na terra. Foi para isso que nós nascemos. Mas não só para os outros de fora, principalmente com os da família da fé, dentro da igreja também, queridos. Porque às vezes a gente vê no povo de Deus, um querendo matar o outro, um querendo ser mais que o outro, um querendo saber mais que o outro. Nós somos um só povo. E quando Jesus voltar, Ele não vai vir buscar a missão, apoio, Toyohashi. Não vai vir buscar a Assembleia de Deus. Não vai vir buscar a Batista. Ele vai vir buscar o povo de Deus. E a palavra diz que a criação, o povo espera a manifestação dos filhos de Deus, amados. A união do povo de Deus, a união das igrejas, a união dos irmãos. Oh, gente, que nós possamos ter esse coração hoje, nessa manhã. Viver, não falar, apenas falar, falar e falar, mas a nossa conduta, o nosso modo de agir, o nosso modo de falar, o nosso modo de vestir, o nosso modo de pensar. Estamos vivendo também num tempo de aparências, amados. Um tempo onde se posta fotos e selfies em redes sociais, onde ninguém vê o nosso coração, amados. E uma vez eu abri o Facebook, eu não tinha, e o povo achava que eu era de outro mundo, porque eu não tinha. E aí abri, foi muito bom, porque eu encontrei várias pessoas no Brasil, a minha família, amigas de infância, muito bom quando a gente sabe usar a internet, aquilo que Deus nos dá. Mas nós estamos vivendo na aparência. Nós estamos preocupados com a aparência. Como nós vamos sair nas redes sociais? Como você vai sair no seu Instagram? Como você vai sair no seu Facebook? Mas e o coração? E o nosso coração? Como está o teu coração? Como está o meu coração? Será que estamos buscando aquilo que é eterno, aquilo que é verdadeiro? Aquilo que vai ser eterno e que nunca vai passar? Porque, queridos, esse corpo, ele vai embora. Estamos cuidando do nosso exterior, mas e o seu interior? A leitura da palavra, a oração, a meditação da palavra, o devocional. O devocional não é simplesmente você que ficar escrevendo no caderninho, não, amados. É você ter um tempo com Deus, é você falar com Deus, é você dobrar o seu joelho. Se arrepender todos os dias dos seus pecados, porque a Bíblia diz que Ele virá em breve nos buscar. Não tire conclusões de redes sociais, amados. Não tire, porque às vezes a gente não sabe verdadeiramente o que se passa dentro do coração. Prova disso é que eu fui passear semana passada, e no final do dia eu estava com muita dor de cabeça. Por causa do calor, não sei, eu andei num brinquedo lá que virou totalmente meu estômago, eu fiquei passando muito mal. E aí no final a gente estava lá, um clima muito gostoso. Vamos tirar uma foto, né? A família, tiramos um selfie. E se dá aquele sorriso e tal. E me veio, nossa, quem vê essa foto nem imagina a dor de cabeça que eu tava. A dor de cabeça, vontade de já ir para casa, já ir para o carro, já descansar. Entende? Isso veio à conclusão de que nós vivemos às vezes de aparência. Nas fotos nós estamos sorrindo, nas fotos nós estamos bem vestidos, nas fotos as mulheres estão bem maquiadas, mas e a alma? Para onde ela vai? O nosso coração, como está verdadeiramente? O coração alegre vai formosear o seu rosto, amados. Às vezes é 1 quilo de maquiagem, mas seu coração está apodrecido.
Deus está nos voltando para olhar para dentro de nós. Porque é onde está dentro de nós é que vai para Ele ou para o outro lugar. Não é o nosso corpo, não é aquilo que vai perecer. É dentro de nós, é a nossa alma, o nosso espírito, amadas. Amados de Deus, precisamos cuidar do que é interior. Porque às vezes estamos muito preocupadas com o exterior. E o interior está, Deus dará. Não tem uma vida com Deus, não ora, não busca. Quero te dizer uma coisa: se nós não dobrarmos nossos joelhos e clamarmos a Deus, nada vai acontecer. Se você quer respostas de Deus para a sua vida, ore, busque a Deus. Não estou falando que você não deve buscar as pessoas, os seus líderes, mas tem pessoas que confiam mais nas pessoas, naquilo que ela tem para falar, do que dobrar o seu joelho no seu quarto e orar e buscar a presença do Espírito Santo que fala com você. Você acha que essa mensagem veio como de mim? Não, eu sou apenas o burrinho, como Eduardo fala. O burrinho onde Deus vem e faz a vontade dele para a tua igreja. Então hoje Deus está nos atentando para aquilo que é eterno, amados. Nós precisamos ter uma conduta de santidade, de amor, de compaixão. Essa é a conduta do cristão, de perdão, de alegria principalmente. Não podemos ser como o povo de Israel, que via as maravilhas de Deus, que via o maná, que via o mar abrindo, e a gente sempre reclamando da vida, sempre reclamando que nada está bom. Precisamos ter os olhos mais elevados para cima, porque os nossos olhos estão aqui na superfície, na terra, naquilo que vai passar. E às vezes como cristão, não sei, você tem andado entristecido? Você tem andado entristecida? A alegria dessa salvação, da certeza do lugar para onde você vai, não tem dominado o teu coração? Às vezes nós vemos cristãos tristes, abatidos, sem esperança. Por que será, queridos? Porque os olhos estão na terra, na tribulação, na luta, naquilo que você está vivendo. Precisamos olhar para os céus. E a Bíblia fala que Jesus, ele veio para quê? Para nos dar vida, e uma vida abundante na terra. Porque o céu vai ser outra coisa, o céu nós já vamos estar mudados, nosso corpo vai ser mudado, já vai ser outra história. Jesus veio aqui na terra para nos dar vida abundante. E às vezes como cristãos andamos muito abatidos, entristecidos. Não estou falando que você não pode se entristecer, mas isso é algo da sua vida. Você não tem mais alegria de Deus. Isso não pode acontecer, amados. Nós precisamos ter a alegria da salvação em nós. A alegria de que se um dia nós vamos partir, nós sabemos para onde nós iremos. E às vezes nós como cristãos não estamos vivendo Deus do dia a dia. A Bíblia fala do pão nosso de cada dia. Ele nos dá o pão nosso de cada dia. A Bíblia fala que a cada manhã a sua misericórdia ela se renova. Mas nós às vezes como os cristãos, nós estamos parados nos dois tempos, que se chama passado e futuro. E não estamos conseguir viver o dia de hoje. Como cristãos, às vezes nós estamos presos no passado, naquilo que fizeram com você, ou talvez naquilo que você não fez, a mágoa dos seus pais, a mágoa de quem te machucou, e você está vivendo aquela história do passado, e não consegue se ver o dia de hoje, naquilo que Deus está fazendo para você hoje. Se você se identifica com essa pessoa, Deus quer te libertar do passado, amados, da amargura, da falta de perdão. De viver lá no passado, me fizeram isso, me fizeram aquilo, lá era melhor, lá era isso, aonde o povo de Israel estava falando, que lá era melhor. Ou talvez você está preso no futuro, o que você vai comer, o que você vai vestir, o que você vai calçar, como serão os teus filhos, e nós não conseguimos viver o dia de hoje, o Deus de cada dia, o Deus que derrama a porção do dia a dia para cada um de nós. Será que eu e você estamos presos nesses dois tempos e nós estamos impedidos de viver o dia de hoje, que se chama passado e futuro? O passado já passou, eis que ele faz nova todas as coisas. E o futuro, ele pertence a Deus pertence o futuro. Viva o dia de hoje,
como se Jesus fosse voltar hoje, agora, nesse momento. E repetindo a pergunta, para onde nós vamos? Como está a nossa peregrinação na terra? Feche seus olhos e medite um pouco. Medite um pouco. Como está sendo o seu caminhar? Como você está sendo dentro da sua casa? Como você está sendo no seu trabalho, nos seus filhos? Amar ao próximo como a si mesmo significa amar o próximo, aqueles que estão próximos de nós também, os da nossa casa. Amém, queridos? Precisamos focar na eternidade. Tudo isso que nós vemos vai passar. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4. 18. Aleluia, Jesus. Ela diz assim, amém? Todos acharam? 2 Coríntios 4:18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem, elas são eternas. Então, uma prova de que nós precisamos voltar mais os nossos olhos para aquilo que é eterno. Então hoje a mensagem é isso, é eternidade, amados. Nós estamos caminhando para ela. Nós estamos caminhando para este lugar. E não se esqueça que há duas realidades de eternidade. O inferno, ele existe. E se nós, a Bíblia fala lá em Gálatas, quando fala dos frutos do Espírito e das obras da carne, que o fruto do Espírito é paz, amor, alegria, bondade, assim por diante. E as obras da carne são, vamos abrir lá em Gálatas, dá para pôr? 5. E ela fala das obras da carne, e a Bíblia fala que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Será que isso gera temor no meu e no seu coração, amados? Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Precisamos nos atentar nas coisas que são eternas, como diz em Coríntios, né? Pode passar. Ah, peraí. Eu acho que é um antes, não é? As obras da carne. 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí ele começa depois a falar do fruto do Espírito. Então, se nós temos o Espírito Santo, nós temos o fruto do Espírito, nós precisamos nessa terra andar no Espírito. A Bíblia fala que a nossa carne, todos os dias, ela vai lutar contra o Espírito Santo. Nós vamos querer pecar sempre, todos os dias, porque ainda estamos nesse corpo, nessa carne. O pecado, ele vai bater a nossa porta todos os dias, amor. Não é diferente com ninguém, não é diferente comigo. A tentação, ela vem para todos nós. Mas Deus nos deu o Espírito Santo para que nós possamos resistir às tentações que vêm sobre a nossa vida. E eu não sei qual é, eu tenho um tipo de tentação. Eu não sei qual é o tipo de tentação que você tem enfrentado. Mas Deus, Ele dá o escape. Ele é a nossa segurança. Precisamos buscar Ele no momento da tentação.
Porque a nossa carne, ela vai querer pecar. Os prazeres da vida, eles são bons, amados. Não vamos dizer que não é bom as coisas. Porque é bom viver na carne, é bom comer, é bom deitar, é bom dormir, é bom fazer aquilo que às vezes não agrada a Deus, porque a nossa carne, ela deseja isso. Mas se nós crescemos no Espírito, nós andamos mais com Deus, meditamos mais naquilo que Deus tem, nós vamos conseguir vencer o pecado na nossa vida, mano. Porque Ele bate na nossa porta e não há pecadinho, pecadão, não há mentirinha nem mentirona, pecado é pecado, e Ele nos afasta de Deus, como foi ministrado aqui no louvor. Ele nos separa de Deus, foi isso que separou o homem de Deus lá no Éden, foi o pecado. E que hoje venha ser um momento de arrependimento para nós, amados. Nos arrepender, se estamos andando conforme a carne e não fazendo a vontade de Deus. Porque a Bíblia, ela fala que nós não herdaremos o reino de Deus aqueles que praticam tais coisas. E quando nós vemos, não herdarão o reino de Deus aquilo que praticam tais coisas, o reino de Deus que Ele está falando não é dessa terra, é o reino lá do céu. As portas dos céus estarão fechadas para aqueles que praticam tais coisas. Mas não é o caso de nós aqui, porque nós somos um povo, uma igreja, eu creio, que anda em santidade e que tem o temor dessa palavra. Porque às vezes nós andamos de perdão em perdão. Você peca hoje, pede perdão daqui 10 minutos, Deus te perdoou. Aí depois você vai e está na mesma prática. Amado, você precisa ser liberto disso. Isso não é algo que você precisa. Oh, Deus, me sara, me cura. É uma libertação que nós precisamos. Quando nós andamos sempre no mesmo erro, no mesmo pecado. Porque a realidade é, isso vai nos levar para o inferno. É duro falar do inferno, mas é preciso, porque isso nos faz refletir para onde nós vamos. Porque Jesus fala que vai separar os bodes das ovelhas. Porque Ele fala que, Jesus, nós expulsamos demônios, nós fizemos tantas coisas. E Ele fala para os seus filhos, que eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Porque há um lugar onde está feito para os pecadores, amado. Se Ele fala que vai separar as ovelhas dos bodes, é porque Ele vai separar. Não tenha a ilusão de pensar que você é bonzinho, que você é isso e aquilo, que você vai para o céu. Se está uma vida de pecado, vai ser separado de Deus. Hoje é o momento da gente se arrepender. O momento de nós nos arrependermos e ir para a eternidade, para o lugar eterno, que é o lugar que Deus preparou para nós, que falou lá em João 14. E eu quero falar de um homem que sabia viver aqui na terra, com os olhos nos céus. O apóstolo Paulo sabia viver nessa terra, mas apóstolo Paulo antes era Saulo, perseguidor da igreja de Deus. Ele matava os cristãos, ele tinha ódio dos cristãos. Mas um dia, no seu caminhar de Damasco, indo para perseguir os cristãos, ele teve um encontro com Jesus, estava em seu cavalo. Quando nós lemos a Bíblia, nós sabemos dessa história. Que ele teve um encontro com Jesus, Jesus apareceu para ele. E a Bíblia diz que ele caiu do cavalo e era como uma luz forte. E ali ele teve um encontro com o Senhor e ele disse, quem és tu, Senhor? E Jesus disse para ele, eu sou Jesus, eu sou o Cristo a quem você persegue. Mas aí começou o ministério do apóstolo Paulo aqui na terra. Se você lê a Bíblia, se você vê aquilo que Paulo viveu, aquilo que Paulo sofreu, será que nós vamos ter a certeza de falar que nós queremos ser igual Paulo? Porque Paulo fez sim, maravilhas extraordinárias pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia fala que até os aventais, os lenços dele, se fossem passados nas pessoas, as pessoas eram curadas. A Bíblia fala que a sombra dele curava. Mas nós não vemos e não atentamos para o sofrimento de Paulo. Se você vê na Bíblia o sofrimento de Paulo, Paulo ele sofreu açoites, sofreu naufrágios, mas ele tinha a visão do céu. Por que Paulo e Silas estavam adorando na cadeia, queridos? Porque às vezes nós pensamos que nós precisamos adorar a Deus somente nos momentos de dificuldades. E temos a ilusão de pensar que Paulo e Silas presos, eles falaram assim, vamos adorar a Deus porque as prisões vão se abrir.
foi isso. Paulo, ele tinha uma vida de adoração. Como que um homem pode falar que o viver é Cristo e morrer para ele é lucro? Como que nós podemos falar? Será que nós falamos isso? O morrer é lucro? Porque ele falou que o morrer é lucro, porque ele tinha uma visão do céu. Ele sabia que se ele morresse pelos açoites, por tudo aquilo que ele vivia por pregar o evangelho, ele sabia para onde ele iria. Paulo, ele disse porque o morrer para ele era lucro, amados. Porque ele tinha certeza do lugar aonde ele iria. Ele tinha certeza daquilo que esperava ele se ele morresse nessa terra. Então se o corpo dele padecesse, não importava, porque ele queria fazer a vontade de Deus. E o único objetivo de Paulo era pregar a ressurreição dos mortos. Ou seja, a vida eterna, a salvação, que Cristo morreu para nos salvar e nos dar a vida eterna. E ele diz lá na palavra que se não fosse assim, o que seria da nossa vida? Então, nós vamos comer e vamos beber e vamos morrer e acabou. Não é isso. Há mais, além disso. E o apóstolo Paulo sabia viver com os olhos na eternidade, querido. E se você tem enfrentado tribulação, nem se compara, se você lê a palavra, com a tribulação que Paulo viveu nessa terra por pregar o evangelho, querido. E ali Paulo e Silas na prisão, não foi que eles, vamos adorar a Deus, porque nós estamos presos. Nossa, pareceu um filme agora. Não, foi uma vida de adoração contínua, adorando a Deus nas adversidades. Vamos adorar a Deus aqui, Silas, vamos adorar a Deus porque Ele é digno de glória, Ele é digno de receber o louvor, mesmo em meio às dificuldades e às tribulações da vida, Ele é digno de receber a honra. E a abertura do cárcere foi uma consequência de uma vida de adoração. Não foi de um momento só apenas na prisão de adoração. O cárcere se abriu, eles foram libertos porque eles adoravam a Deus nos momentos difíceis. Não foi para adorar a Deus simplesmente na dificuldade, apenas quando estamos passando por tribulações, amados. Ali naquela prisão, não sei como era o ambiente daquilo, mas não era muito bom. Eles reconheciam a Deus em todos os momentos da vida deles. E a consequência disso foi que o cárcere foi aberto, as prisões foram abertas, e eles foram libertos, e até o carcereiro se converteu. Aleluia! Você conhece essa história? Paulo e Silas na prisão. Então, amados, uma vida de adoração é a consequência das cadeias abertas. Não somente no momento de dificuldade, não somente no momento de tribulação, nós adoramos a Deus em todo e qualquer momento. Vem um pastor aqui, o evangelista Alcione. Vocês sabem que ele perdeu a sua filha de 3 aninhos de idade. E quando eles vieram aqui, eu não dormi à noite, depois do culto, porque eles vieram pregar, trabalhando para Deus em meio a essa dor. E eu fiquei meditando em mim, será que eu conseguiria pregar e falar de salvação, de cura, sendo que a filha Deus tinha levado? E naquela noite eu não dormi de verdade. Pegava no sono, acordava e vinha esse casal na minha mente, mostrando a dor do coração deles, mostrando a dor de um pai, de uma mãe que tinham sonhos para aquela menina, mas perdeu no acidente. Mas o que me fez pensar é que este casal, como essa cantora Êxtala também, que perdeu o seu filho, o porquê ela está de pé. Sabe por quê, queridos? Quando acontece algo desse tamanho na vida de uma pessoa, de perder um filho, se você não está com os olhos na eternidade, que um dia você vai vê-lo, que um dia você vai encontrar com ele, eles não iam conseguir pregar. Então o que me fez entender, quando um nível de tribulação, desse nível, faz com que a pessoa suba num púlpito e continue a pregar o evangelho, é porque os olhos deles não estão na terra. É porque os olhos deles não estão somente aqui. É porque um dia eles vão ver a sua filha. É porque um dia eles vão ver, essa cantora vai ver o seu filho.
Isso a mantém de pé, queridos. Isso a mantém louvando a Deus, adorando a Deus. Somente com os olhos na eternidade, amados, nós vamos conseguir vencer as tribulações dessa vida. E não há maior tribulação desse nível do que perder um filho. Mas se você aqui perdeu um filho, eu falo de perder para a morte mesmo, saiba que você verá. Você verá esse filho. Porque os teus olhos precisam estar naquilo que é eterno. Porque senão o desânimo vem, a tristeza vem, a vontade de desistir vai vir. Ela vai vir. Se continuarmos com os olhos somente naquilo que é terreno. Precisamos olhar para os céus. Precisamos olhar para o lugar que Jesus foi preparar em João 14. Uma morada. E lá estão aqueles que partiram. E nós o veremos. Isso te traz alegria no seu coração? É isso que faz a gente continuar a caminhar, amados. Olhar para o céu. Para onde nós vamos. Para finalizar, lá em Apocalipse fala desse lugar. Apocalipse 21. Aleluia. E um novo céu e uma nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos nossos olhos, que isso te traga já esperança e vontade e alegria de viver nessa terra. Porque se você tem chorado aqui, amados, há um lugar onde Ele vai limpar toda a lágrima dos nossos olhos. Deseje ir para este lugar. E toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E aí você vai vendo ali, em Apocalipse fala das ruas de ouro, das pedras preciosas. Você já leu? Do lugar onde Deus tem preparado para nós. As pessoas brigam pelo ouro, pela prata, pelo dinheiro, mas a Bíblia fala que as ruas vão ser de ouro. Nós vamos pisar em ruas de ouro. Nós precisamos acreditar nisso, que nós estamos caminhando para este lugar. Então que nós possamos, através dessa mensagem da palavra de Deus, através do exemplo da vida de Paulo, que foi um homem que teve a visão do céu, um homem que pregou o evangelho e não se importava com o seu sofrimento, porque ele sabia para onde ele iria. Um homem que adorava a Deus em toda e qualquer circunstância, porque ele sabia o Deus que ele servia, porque ele sabia para onde era o destino da alma dele. Amém? Que nós possamos atentar os nossos olhos para aquilo que é eterno. E falar da eternidade para aqueles que estão ao nosso redor também. Essa é a nossa missão. Amém, amados? Então essa é a palavra de Deus. Se os nossos olhos estão muitos nessa terra, que hoje, neste culto, Ele possa voltar um pouco mais, elevar um pouco. Porque às vezes os nossos olhos estão tão nessa terra, tão cravados nas coisas dessa terra,
nós não conseguimos enxergar as coisas espirituais. Peça a Deus para que Ele abra os teus olhos espirituais nesta manhã, para que Ele leve os nossos olhos aos céus, para o lugar aonde Ele nos preparou para nós irmos. E eu creio que esse é o desejo do coração de cada um, é ir para este lugar, onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Hoje é o momento de arrependimento, queridos. Há um lugar, 2 lugares eternos que nos esperam. Mas a igreja de Deus, ela vai para o lugar de junto com o Senhor, em nome de Jesus, junto com o Pai, diante do trono do Senhor, contemplando as suas maravilhas. Queridos, saiba que o nosso corpo será transformado. Se Deus ainda não te curou, ainda continue crendo, mas que essa enfermidade não venha te entristecer, porque lá no céu nós seremos transformados. O nosso corpo será incorruptível. E se Deus te curou de alguma enfermidade, glorifique-o. Mas se Ele ainda não te curou, Ele continua sendo Deus e sabe de todas as coisas. Mas saiba que para o lugar onde você vai não haverá mais esta enfermidade. Em nome de Jesus, isso te capacite a viver.